Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é como utilizar um telescópio refletor numa montagem equatorial. Esse aqui é um telescópio da Skywatcher, 130 milímetros de diâmetro, com 900 de distância focal. Ele é f7, espelho parabólico, tá? Então assim, primeiro ponto, claro, vamos posicionar o telescópio adequadamente. Então, pô, Rodrigo, o céu está para lá, você está apontando o telescópio para a parede. O que é isso? Estou numa montagem equatorial. Então, eu tenho que alinhar a montagem com o norte. E o meu norte está para lá. Eu já tenho aqui marcação no chão do tripé. Então, o tripé está posicionado. Eu só coloco o telescópio aqui. Acabou. O tripé na posição da marquinha está no chão. Quando é que eu marquei isso? Eu marquei isso só depois que eu consegui um alinhamento minimamente razoável para fazer fotos com 30 segundos, tá? Que eu faço com o telefone celular. Então tem aqui o telescópio. Solto aqui os eixos, balanceado. Não tá aqui, né? Porque eu esqueci. Olha o detalhe. Esse peso aqui, ele tá para o apocromático. Então eu tenho que chegar e colocar o contrapeso na posição para esse telescópio aqui, ó. Tá vendo? Até eu, às vezes, caio nessa. Então ele tá aqui. Primeiro ponto, balancear o telescópio. Montagem equatorial, você tem que fazer o balanceamento, preferencialmente com a ocular no local. Então vamos lá, tá aqui. Ele tá todo balanceado. Tiro a tampa. Vamos falar aqui que eu já alinhei o red dot, mas eu dou sempre uma olhada, eu aponto ali, sei lá, eu não tô com o ocular aqui, ó, não tá balanceado, então vou até balancear. Eu vou mexer aqui, em vez de mexer no anel para correr o tubo, tá? Então se ele tá caindo para trás, eu tenho que chegar aí para frente. Volto aqui na posição, seguro ele aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso. Joguei ele para frente. Ó, agora está balanceado. Então, é isso, tem que fazer balanceamento. Eu poderia também soltar as argolas, os anéis aqui e correr o tubo, porque o espelho está aqui atrás, então o espelho está pesando. Agora está balanceado. Então, por exemplo, apontei ele para uma antena. Eu boto o ocular aqui, chego no foco, estou vendo uma imagem. Eu venho aqui no red dot, ligo ele, vejo se o red dot está lá, naquela imagem. Eu travo aqui, se o red dot não está, eu tento chegar aqui até o red dot chegar na mesma ponto da antena que eu estou vendo aqui no ocular. Entendeu? Então assim, acabei de alinhar, estou pronto para utilizar. Sempre, gente, vendo se os eixos estão soltos. Em montagem equatorial, você tem que soltar sempre o eixo para girar. Quero ver o objeto lá. Então vamos lá. O objeto está ali, ó, bem aqui, no sul. Botei posicionamento. Ó, o que eu sempre falo, a questão do telescópio refletor. Tá aqui o tubo. Travo o eixo, ok? Olha onde é que está o ocular. O porta-ocular está aqui embaixo. Eu vou meter a cabeça aqui, não posso, até tem um guarda-corpo aqui. Olha onde é que está. Então o que você tem que fazer num refletor com montagem equatorial? Não tem jeito. Para observação visual. Vou ter que fazer o quê? Vou soltar aqui, tem que segurar muito bem. Eu tenho que girar o tubo. Você solta aqui os anéis, não completamente. E ó, e gira o tubo, ó. Cuidado para o tubo não correr, porque aí pode desbalancear. Aqui, ó, botei a posição aqui, da ocular na minha altura. Aperto novamente aqui. Então, para eu olhar aqui para o sul, tá na posição. Eu vou chegar aqui, pronto, aqui, ó. Meter o olho aqui. É desconfortável? Assim, em pé? Não, não é. Aqui, olha aqui, na luneta, aqui no red dot, no caso, ó, faço alinhamento, tá tranquilo. Se tiver que procurar um objeto, solta o eixo, não pode esquecer. Aqui, ó, faço a procura do objeto, tá vendo? Faço a procura do objeto, achei, parei, travei,
ó, já tem que me abaixar um pouquinho mais, porque eu mexi o tubo. Se eu vier mais pra cá assim, ó, então se eu vier pra cá, quero olhar mais pro alto, ó, tá tranquilo, a posição não tá boa ainda. Agora, por exemplo, acabei de olhar aqui, eu quero olhar pra lá, pro leste. Como é que eu faço? Solto os eixos, venho aqui o tubo, jogo pra lá. Olha onde é que tá o ocular. Tá lá do outro lado. Eu vou me meter aqui no meio, entre o guarda-corpo, mal posicionado. Sei lá, não, né? Vou correr. Não dá. Então, nesse tipo de telescópio, nessa montagem, o que eu vou ter que fazer? Girar o tubo novamente. Então, você solta aqui, para botar a ocular aqui. Solta novamente o anel. Solta bem, mas com cuidado para não forçar também a montagem. Você está girando aqui, você pode estar forçando o eixo da montagem. Então tem que estar bem soltinho aqui, mas não completamente, ó. Tá mais ou menos na altura. Não pode deixar o tubo correr para não desbalancear. Trava aqui de novo o anel. Vem aqui, ó. O tubo correu, entendeu? O tubo desceu. Nessa soltar, aqui, ó. Tava balanceado, ó. Olha algum tempo atrás que eu fiz no início do vídeo, ó. Não tá mais. Mas eu não vou mexer aqui. Então agora aqui, ó. Tá na minha posição de observação. Tô olhando para lá, tá aqui na posição. Quero olhar o red dot, vai ficar um pouco complicado, mas eu consigo chegar a olhar ainda, porque eu sou alto. Se eu fosse mais baixo, ia complicar, né? Porque tá aqui, tem um braço aqui do contrapeso, então ia ficar um pouquinho estranho, um pouquinho difícil, né? Eu ia ter que, talvez, durante a observação, imagina, tudo escuro, eu tenho que mexer na regulagem dos pés. Vou perder o nivelamento, entendeu? Da base. E aí, o meu acompanhamento já não vai estar preciso. Entendeu? Porque assim, da mesma forma que eu falei que os pés tem que estar, já estão marcados onde é que é o norte, a base tem que estar nivelada também. Você tem que estar na latitude correta da montagem. Eu não estou falando, atenção, eu não estou falando da montagem. Eu tenho um vídeo já falando especificamente da montagem equatorial, lá no início do canal. Vou botar até aqui o link desse vídeo aqui, como usar a montagem equatorial. Estou falando para usar o tubo, o refletor, numa montagem equatorial. Tá? Então você tem que ter todo esse cuidado. Agora, imagina, eu de noite, tudo escuro, tem que baixar o pé. Não dá. O que eu tenho que fazer novamente? Soltar aqui de novo. Aí vou até balancear ele novamente, porque o tubo correu. Ó. Chegar para frente ele e descer mais aqui ainda. Ó, tá balanceado. Então aqui, ó, eu tenho acesso fácil ao red dot aqui e vou ter que ficar já assim, ó, com a perna dobrada. Aí perdi o conforto na observação. Então assim, se eu tomo um extremo cuidado para fazer o giro do tubo com um tubo de 130, você imagina que eu já tive aqui numa montagem maior que essa, vai aquecer um 200 milímetros. É muito maior, muito mais pesado. O tubo pesa quase 9, 10 quilos. Então assim, é muito difícil, tem que tomar muito cuidado para fazer todo esse movimento. Vamos supor, eu quero olhar para lá agora, para o oeste. Olha onde é que está meu ocular. Está aqui embaixo. Eu vou ficar assim? Não vou. Entendeu? Então assim, o que eu poderia fazer aqui, tá? Vamos botar aqui, ó, na posição aqui, para não ficar em pé. Será que eu consigo observar sentado? Vamos ver. O telescópio ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que estar praticamente com a montagem, com os pés toda abaixada. Entendeu? Para poder estar na altura. E aí fazer todo o movimento observar sentado. É possível? É. Aí vai ter lugar, por exemplo, se eu estou aqui, olha aqui. Que talvez a cadeira não fique boa. Por acaso aqui na minha varanda dá. Agora, aqui, por exemplo, agora, se eu estou aqui, então assim, tá aqui agora, entenderam, gente? Olha aqui agora, eu estou olhando para o oeste, vou ter que girar o tubo novamente, porque o ocular está aqui embaixo. Então, gente, é isso que eu queria mostrar, basicamente, numa observação com um refletor, numa montagem equatorial. E se fosse um dobsoniano, não teria problema. Esse problema de girar o tubo não é problema. O dobsoniano está aqui,
dependendo do tamanho do tubo, ou você vai observar ou em pé, ou abaixado assim, um pouquinho agachado, ou sentado. Você pode também, para ficar em pé, botar o Dobson, a base, numa mesinha pequena. Vai ter que ter essa mesa na certa altura, para ficar na sua altura ali. E como é que é isso? O Dobsoniano está aqui, entendeu? Vou botar ele aqui. Imagina, isso aqui é a montagem do Dobsoniano, a montagem está aqui embaixo. Então você mexe aqui assim e mexe no azimuth. A ocular vai estar sempre aqui. Então se eu quiser olhar o Dobson para lá, eu vou chegar ele para lá. Apenas como o Dobsoniano é uma montagem autoazimutal, eu não preciso estar alinhado, eu chego a montagem para cá, o banquinho ou a montagem inteira para trás, e eu vou me posicionar aqui. E a ocular vai estar no mesmo lugar, sempre. E eu me posiciono aqui no lugar da ocular. Eu consigo fazer esse movimento aqui, porque eu não tenho que estar alinhado. Entendeu? Então, assim, quem quer ter uma montagem equatorial com telescópio refletor, tem que cuidar disso. Outro ponto que eu não falei antes, mas é óbvio, né? Você tem que fazer a colimação antes de me observar. Vai observar hoje, sabe o tempo vai abrir? Hoje é dia de observação. Colimação antes, checa. Eu sempre checava a colimação. Porque às vezes movimenta para cá, joga para o lado. Nesse telescópio aqui, eu não estou sentindo movimentação do espelho. A célula está segurando legal. Agora, pode ter células de outras marcas, que eu também não conheço, todas as marcas, frágeis. E qualquer movimentação já desloca o espelho. Então, gente, basicamente isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês de como funciona uma observação com um telescópio refletor. Ok? Muito obrigado. Não se esqueça, dá o like, se inscreve no canal. Se puder e se gostar do canal e quiser ajudar mais ainda o canal, entra para membro. É menos de 20 centavos de real por dia. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.